E o último exercício, né? Que é o exercícios complementares lá da nossa página 410. Como eu falei anteriormente, a gente dividiu, né, os em casa, o rumo ao ensino médio, o exercício complementar. O exercício número 1 e 2 será realizado agora. O exercício número 1 está dizendo que eu tenho um triângulo, onde os vértices têm menos 6 e 3, 2 e 0, 3 e 12. É para encontrar o perímetro e a área desse triângulo. Então, o que a gente precisa fazer sempre? A gente precisa vir aqui, construir o plano cartesiano e localizar os pontos dados no enunciado. Ponto A, menos 6 e 3, está aqui, menos 6 e 3. O ponto B, menos 2 e 0, está aqui, menos 2 e 0. Lembrando que é o x que vale menos 2, ó, menos 2 e 0. E também o meu ponto C, de coordenadas 3 e 12, conforme dado no enunciado. O que eu preciso fazer? Eu vou calcular primeiro a área. Veja como é que eu faço. Lembre-se, fecho um quadrilátero ao redor dos meus vértices e aí calculo a área pintada, que é essa aqui, que eu abrevio por AP, a área pintada, que é a área que eu tenho, que eu quero, desculpa, e é subtraído essa área total aqui, essa minha área 1, essa minha área 2 e essa minha área 3. Então, vejam que essa minha área que eu tenho aqui, ó, que é essa área total, ela é considerado um retângulo. Ela vai medir 9 por 12. Vejam, 9, porque é do menos 6 até o 3, e daqui até lá em cima, 12. Então, ela vai ser, a minha área total, ela vai ser 9 por 12. Então, é um retângulo, área total, lado vezes lado, a área total deu 108. Coloquei aqui. Agora, eu vou ter que calcular a área 1, que é um triângulo. Depois, a área 2, que é outro triângulo, e a área 3, que é um outro triângulo. Como é que calcula a área de um triângulo? Lembra? Vocês não podem aplicar a fórmula do triângulo equilátero, aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, porque ele não é um triângulo equilátero. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, quando eu vou calcular a área 1, eu tenho que descobrir quanto mede a base e a altura. A mesma coisa na área 2, ó. A base e a altura. E a área 3, a base e a altura. Então, vejo que quando eu vou calcular a área 1, tá? Vai ser 9 por 9 na minha área 1, ó. 9 por 9. Base vezes altura dividido por 2. 9 vezes 9, 81. Dividido por 2, 40,5. Área 2, ele vai medir 4 por 3. Vejam, 4 centímetros, do menos 2 até o menos 6, por 3. Lembrando que não existe arestas negativas e não existe área negativa. Então, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6, a minha área 2. A minha área 3, que é essa figura aqui, ela vai ter a medida dela 12 por 5. Então, quando eu calculei a área desse triângulo, base vezes altura dividido por 2, 5 vezes 12, 60, dividido por 2, 30. Então, para calcular a área pintada, que é a área desse triângulo aqui, que eu quero, será o 108 menos 40,5, que é a área 1, menos 6, que é a área 2, menos 30, que é a área 3, gerando como área 31,5 unidades de área, se quiser colocar alguma coisa. Agora, eu vou ter que calcular também o perímetro. Então, vejam, o perímetro é a soma de todos os lados. Eu tenho que calcular aplicando Pitágoras quanto vai medir AB, eu tenho que aplicar Pitágoras quanto vai medir BC, e aplicando Pitágoras, quanto vale AC. Então, o que eu fiz? Ó? Calculei primeiro BC. BC está aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Lembra que um cateto mede 5 e o outro mede 12. Apliquei o teorema de Pitágoras, cheguei que a raiz quadrada de 169 é 13. Então, quer dizer que a distância BC, que é essa aqui, vai medir 13. Depois, lembra? O perímetro é a soma de todos os lados. Ó. O perímetro vai ser AB mais BC mais AC. Depois, eu vou calcular quanto vale AC. Vejam, AC está aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Então,
Eu descobri que essa medida aqui vai ser 9 e essa medida aqui também vai ser 9 para aplicar o teorema de Pitágoras. Ó. Chamei o AC de x. Ah, poderia chamar de outra letra? Pode, eu chamei de x. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, e deu x ao quadrado igual a 162. 162 não é um quadrado perfeito, tem que decompor, vai dar 9 raiz de 2. Então, essa é a medida de AC, 9 raiz de 2. Eu preciso calcular quanto vale a medida de AB, que é esse elemento aqui. Então, quando eu vou calcular um cateto aqui medindo 3 e um outro cateto aqui medindo 4. Então, chamei AB de x, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O valor do x vai dar raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o que eu sei? Acabei de descobrir que AB vale 5, ó, perímetro, lado mais lado mais lado. AB deu 5. BC deu 13, vejam, BC deu 13. E AC deu 9 raiz de 2. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Lembrando, eu só posso juntar o 5 com o 13 porque eles não têm raiz. 9 raiz de 2 não pode. Operações com radicais. Resposta, 5 mais 13, 18, mais 9 raiz de 2. Se for para colocar alguma coisa agora, unidade de comprimento. Não, mas é unidade de área. Não, unidade de comprimento, é medida, perímetro, centímetros, metros, é o comprimento. Como não foi estipulado, unidade de comprimento. Ou até mesmo não coloque nada, porque ele não dá qual é a medida utilizada. E o último exercício, é o exercício número 2, ele afirma mais uma vez que eu tenho um quadrado, né? Então, o que eu fiz? Representei aqui o meu quadrado, o meu ponto D que foi dado, o meu ponto E que foi dado, o ponto F, o ponto G, localizei ele com as coordenadas. O que eu preciso lembrar? Quando as diagonais se tocam em um quadrado, assim como no losango, elas se tocam no ponto médio. Então, quer dizer que esse aqui, ó, é o ponto médio tanto de DF, como também o ponto médio de G. Qual é a primeira pergunta do problema? Na verdade, a primeira coisa que o aluno deveria ter feito é construir o plano cartesiano, né, e juntar os vértices gerando um quadrado. Primeira pergunta do exercício número 2. As coordenadas do centro desse quadrado. Então, eu escolhi em relação ao ponto DF. Mas, lógico, o aluno poderia também pegar o ponto G. Como é que calcula o ponto médio? O x médio, que é esse ponto aqui, vai ser o x do D mais o x do F dividido por 2. Quanto vale a coordenada do x do D? Menos 2. Quanto vale o x do F? 5. Então, menos 2 com 5 dá 3. 3 sobre 2 vai dar 1,5 ou 3 meios também. Então, o aluno poderia deixar fracionado ou dividir dando 1,5. O que vai acontecer com o meu y médio? Veja, vou calcular. Vou pegar o y de D, somar com o y de F e dividir por 2. Então, vejam, y médio, o y do D mais o y do F dividido por 2. Quanto vale o y de D? 1. Quanto vale o y de F? 2. Lembrando que essas coordenadas são dadas no enunciado. 1 mais 2, 3. 3 sobre 2. Ou 1,5. Então, quer dizer que o meu ponto M, ele pode ter como coordenadas 3 meios e 3 meios, ou 1,5 e 1,5. Esse é o momento em que as duas diagonais se tocam, gerando esse ponto médio entre os vértices que geram o meu quadrado. Depois, na letra B, como ele afirma que é um quadrado, né, ele quer saber quanto vale o perímetro dessa figura. Então, quanto vale o perímetro? O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. O que eu fiz aqui? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, né? Aqui, gerei um triângulo. Vou só acender ele aqui. Assim, tá? Vejam, essa lateral aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, porque ele é um quadrado. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa, cateto, cateto. Quanto vale esse cateto aqui?
Quanto vale esse cateto aqui? Ah, esse lado mede 3 e esse lado mede 4. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Lembrando que eu conto os espaçamentos, ó. 1, 2, 3. Não é os pontos. 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, que vem até aqui, ó. Então, ele é um triângulo 3 por 4. Então, chego à conclusão que cada lado mede 5 unidades de comprimento, cada lado. Então, o que ele pede? O perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Como é um quadrado, então todas as arestas vão medir 5. 5 mais 5 mais 5 mais 5, que vai dar com o perímetro 20 unidades de comprimento. Se não quiser colocar nada, não tem importância. Como é que ele pede na letra D? Quanto mede a diagonal do quadrado? Pessoal, aplica a fórmula. Lembre-se, qual é a fórmula da diagonal de um quadrado? Aresta raiz de 2. Quanto deu cada aresta do meu quadrado? 5. Então, a diagonal vai medir 5 raiz de 2 unidades de comprimento. Então, essa é a correção dos exercícios complementares número 1 e 2 da página 410. Um grande abraço, uma boa correção de tarefa para vocês e até a nossa próxima aula.